Ele nunca te proibiu, mas também nunca deixou. Você já reparou nisso? A forma como ele segura o celular, como vira a tela para baixo, como responde mensagens rápido demais, como se tivesse medo que você visse, como leva o telefone até no banheiro, como coloca senha, oculta notificações, apaga históricos. Mas nunca fala que tem algo a esconder. Ele diz que é só privacidade, que é só o jeito dele. Mas o seu corpo inteiro sente que tem algo ali que não encaixa. Algo que te mantém inquieta, em silêncio, segurando perguntas que nunca foram feitas. Você não quer ser controladora, não quer parecer ciumenta, não quer repetir histórias antigas. Mas por que precisa se justificar tanto se tudo estivesse mesmo limpo? Você tenta se convencer de que está exagerando, mas o incômodo volta toda vez que o telefone vibra e ele olha como se o mundo parasse. Toda vez que você se aproxima e ele recua. Porque no fundo você sabe. Quem não esconde não precisa proteger tanto. Não é sobre vasculhar, é sobre confiar. E você percebe que está começando a imaginar o que talvez não queira descobrir. Só que imaginar cansa, machuca e desconstrói aquilo que vocês fingem ter. Hoje você vai entender. Nem todo homem mente. Mas alguns omitem o suficiente para fazer você se perder na dúvida. E quando o silêncio dele te confunde mais que um grito, você precisa escutar sua intuição. Se essas palavras fizeram sentido para você, clique no like e se inscreva no canal. Aqui a gente transforma silêncio em clareza e amor próprio em prática. Você já pensou em pedir para ver o celular dele? Não porque desconfia de algo específico, mas porque sente que alguma coisa não está certa, não está clara, não está inteira. Você tenta ignorar, mas o coração sempre volta para o mesmo ponto. E se tiver algo ali que ele esconde? E é aí que vem a dor mais silenciosa, porque você não quer ser a mulher que fiscaliza. Você quer ser a mulher que confia. Mas confiança não nasce no esforço. Confiança nasce na transparência. Quando você começa a sentir vontade de confirmar, de investigar, de descobrir, é porque a base já está trincada. E mesmo que você finja que não, o seu corpo já entendeu. Ele já te deu sinais. Você observa mais do que deveria. Anota horários. Percebe reações. Lembra de nomes que não deveria ter decorado. E mesmo sem querer, começa a se culpar, como se fosse problema seu sentir o que ele causa. Mas não é desconfiança sem motivo. É uma intuição que está tentando proteger o pouco que ainda existe em você. Quando a confiança precisa ser testada, é porque ela já foi ferida. Quando você pensa em pegar o celular escondido, é porque já foi empurrada para um lugar onde ninguém deveria estar. E acredite, amor que exige prova o tempo todo é amor que não entrega paz. Você não quer invadir, você quer descanso. Você quer parar de imaginar, de fantasiar, de sofrer sozinha numa história onde só um lado é transparente. E se a dúvida mora aí dentro há tempo demais, é porque alguém do lado de fora está alimentando esse silêncio com omissões. Hoje em dia, o celular de alguém é mais do que um aparelho. É um reflexo, um mapa, uma extensão emocional da pessoa. Ali estão as conversas que ele valoriza, as pessoas com quem ele ri, desabafa, se interessa, as prioridades que ele guarda em silêncio e os nomes que ele nunca menciona quando está com você. É ali que ele mostra, sem querer, com quem está realmente conectado, com quem ele troca energia, com quem ele flerta, ou com quem ele divide o que deveria estar dividindo com você. E o mais delicado é que ele pode estar ao seu lado todos os dias. Mas se o celular é inacessível, então talvez o relacionamento de verdade esteja acontecendo em outro lugar. Em outra aba, em outra janela. Você já sentiu que ele é mais íntimo do próprio celular do que de você? Já viu ele sorrindo para a tela de um jeito que não sorri mais para você?
Já percebeu que o tom de voz muda quando ele recebe uma notificação? O celular não é só um aparelho, é território. E o modo como ele protege esse território mostra exatamente onde ele está emocionalmente. Ele não precisa te entregar a senha. Mas se a ideia de você tocar no aparelho dele gera incômodo, tensão, defesa, desvio de assunto, então alguma coisa está escondida ali. O problema não é o celular em si, é o que ele simboliza. Porque quem não tem nada a esconder não precisa trancar o que deveria ser aberto. E quem se relaciona com verdade não deixa a pessoa que ama sentada do lado, enquanto a vida real acontece dentro de uma tela que ela nunca vai poder acessar. Ele nunca disse não. Nunca falou que era proibido, nunca escondeu o celular na sua frente, mas também nunca deixou perto. Nunca relaxou quando você estava do lado. Nunca disse, pode ver se quiser. Nunca te convidou a existir dentro da parte dele, que ele mais protege. E é aí que mora o alerta. Nem sempre o problema é o que ele fala. Às vezes, é o que ele não diz, o que ele evita. O que ele omite com delicadeza, o que ele cerca de silêncio para parecer normal. Ele diz que confia em você, mas tranca o próprio mundo com códigos. Diz que é só privacidade, mas não compartilha nada além do que é conveniente. E você? Você finge que não vê, racionaliza, diz que não é importante, mas no fundo sente, porque mulher sente antes de saber. Sente que não é bem-vinda ali. Sente que existe uma parte dele que nunca será sua. Sente que a senha dele é o limite entre o que vocês vivem e o que ele vive à parte, em silêncio. Ele nunca te proibiu, mas te manteve distante. E essa distância também diz algo. O problema não é o acesso, é a falta de liberdade emocional. É você sentir que precisa medir cada passo, cada palavra, cada olhar, para não ultrapassar o limite invisível que ele nunca traçou em voz alta, mas deixa claro com o corpo e com o cuidado exagerado que tem com o próprio telefone. Confiança não é sobre invadir, é sobre saber que, se quisesse, poderia olhar. E mesmo assim, não sentiria necessidade. O problema é quando a dúvida existe, e a dúvida só cresce quando o outro não faz nada para dissipá-la. Você quer saber qual tipo de relação vocês têm? Observe o comportamento dele com o próprio celular. Ali está tudo. Não nas mensagens, mas nos padrões. Veja como ele reage quando você se aproxima. Veja quanto tempo ele passa conectado com o mundo lá fora. E quanto tempo ele dedica a você, ali do lado. Veja se ele compartilha as pequenas coisas do dia ou se o celular se tornou um lugar onde ele vive o que não tem coragem de viver com você. Os gestos não mentem. O cuidado excessivo com o telefone, a pressa em bloquear a tela, a falta de transparência sobre o que ocupa tanto espaço ali dentro. Amor é presença. É verdade. É liberdade de se mostrar sem medo. E se ele se mostra inteiro só fora do seu alcance, se o celular é mais íntimo que você? Então talvez você precise perguntar: em qual lugar dessa história ele realmente quer que você esteja? O celular não é o problema, mas revela onde ele investe tempo. Revela com quem ele compartilha o melhor do dia. Revela a quem ele responde com pressa e quem ele deixa esperando por horas, mesmo dizendo que estava ocupado. Você já sentiu isso, né? Já percebeu que ele responde pessoas que nunca são mencionadas, que interage com outras vidas, enquanto diz que a de vocês é prioridade. O vínculo entre vocês é medido no que ele esconde, no que ele não conta, no que ele evita.
e principalmente no desconforto que ele sente toda vez que o seu olhar se aproxima da tela dele. E se o lugar onde ele mais existe é onde você nunca pode entrar, então talvez ele já tenha decidido por onde caminha esse relacionamento. E você? Vai continuar esperando um espaço que nunca foi oferecido? Ou vai finalmente entender que amor de verdade não se esconde em tela nenhuma? Você já engoliu perguntas, já sorriu para disfarçar a dúvida, já disse tudo bem, quando na verdade estava doendo. Tudo isso para não parecer a namorada controladora, a exagerada, a insegura. Você se calou mesmo quando sentiu, porque toda vez que a vontade de perguntar surgia, vinha também o medo de ser julgada. Você pensou: se eu questionar, ele vai dizer que eu tô ficando paranoica. Se eu pedir para ver, ele vai achar que eu não confio. Se eu insistir, ele vai se afastar. E assim, pouco a pouco, você foi cedendo espaço, foi se diminuindo, foi aceitando cada resposta vaga, cada justificativa que não respondia a nada. Mas existe uma diferença entre confiança e omissão de si mesma. Confiar não é se calar. É poder falar e ser ouvida com respeito. Você não queria invadir, só queria se sentir segura. Só queria parar de viver em alerta, tentando adivinhar o que não era dito, tentando montar um quebra-cabeça com peças que ele escondia de propósito. E ele percebeu que você se controlava demais, que preferia se culpar do que confrontar, que bastava levantar o tom e você recuava. O medo de parecer ciumenta te calou, mas sua intuição sempre gritou. E agora você entende. Quem te ama de verdade não te acusa por sentir, não te faz parecer exagerada, não inverte o jogo quando você só quer clareza. Você não é intensa demais, nem controladora, nem louca. Você só está tentando existir inteira num relacionamento onde ele só te deixa ficar pela metade. E se para ter paz você precisa fingir que não vê, então talvez essa relação já esteja gritando que algo está errado. Você chegou até aqui. E talvez pela primeira vez tenha se permitido encarar o que já sentia há muito tempo. Você percebeu que não era ciúme, era desconforto, não era exagero, era intuição, não era querer controlar, era precisar confiar. E agora você sabe, o problema nunca foi o celular, foi o espaço que ele virou entre vocês, foi a barreira silenciosa que ele construiu, com senhas, com olhares desviados, com omissões disfarçadas de rotina. Você passou tempo demais tentando parecer tranquila, para não assustar alguém que nunca te ofereceu segurança. E se desculpou tantas vezes por sentir demais que esqueceu que desconfiar não é falta de amor, é falta de clareza. Porque quando a relação é verdadeira, não existe medo em mostrar o que se vive. Não existe receio em dividir o que é leve. Quem não esconde, não teme ser visto. Quem ama, não faz você se sentir como uma estranha diante de uma tela acesa. E se depois de tudo você ainda sente que não pode perguntar, que não pode ver, que não pode existir com liberdade, então talvez você não esteja numa relação. Está num campo minado emocional, onde qualquer passo seu ameaça a zona de conforto dele. Você não merece isso. Se esse vídeo te tocou, se alguma parte dele te despertou, escreve nos comentários. Se ele não me deixa entrar, eu aprendo a sair. Essa é sua senha de volta para si mesma. E se quiser continuar caminhando com mais consciência, mais amor próprio e menos migalhas, se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo. Aqui a gente não disfarça dor, a gente transforma em verdade.